pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui para estar dando uma aula, um esclarecimento sobre dois tipos de circuitos principais, que é o que? O circuito de pull-up e o nosso circuito de pull-down, tá galera? Vamos estar vendo aqui a nossa lousa digital, como é que isso funciona. Vamos estar começando pelo nosso pull-down, galerinha, pull-down. Primeiro a gente tem que entender que pull-down e pull-up é um circuito em que ele vai fornecer um nível lógico para a entrada de um circuito. Geralmente, essa entrada desse circuito vai ser um microcontrolador, onde ele precisa desse status, onde ele está recebendo nível lógico alto ou nível lógico baixo. Vamos estar descendo aqui para a gente estar entendendo como é que isso funciona. Por exemplo, aqui nós temos o nosso circuito de pull-down. Como é que esse circuito funciona? Primeiro vamos ver alguns componentes que tem nesse circuito. Como ele é bem simples, eu vou estar mostrando para vocês. Aqui de cara, a gente tem o nosso famoso resistor, né? E que interessante, aqui nesse circuito ele mostra os dois modos em que eles são representados pelos nossos esquemáticos, que é qual? Esse aqui, que é o bem comum, né, que a gente já faz a utilização aí, a leitura, esse aqui é o padrão, que é praticamente universalmente utilizado. Esse aqui é o padrão americano, né? Largamente utilizado, certo? E aqui embaixo a gente tem um padrão europeu que parece uma caixinha. Esse que parece uma caixinha, ele não é tão utilizado não, tá galera? O que realmente é utilizado é esse modelo aqui da direita, onde ele tem as nossas ondinhas, uma onda reta, né? Serrilhada, tá? E aqui do lado esquerdo a gente tem o nosso resistor, mas esse resistor ele vem como uma demonstração de como ele realmente é no circuito, de uma maneira real, de como é esse componente lá na placa quando você vai fazer a análise, tá bem? Ele se parece com esse lado esquerdo. Aqui também tem outras características que são importantes a gente ressaltar. Nesse resistor, percebam que ele vem representado pela letra R. Se fosse um capacitor, seria representado pela letra C. Se fosse uma bobina, seria representado pela letra L, tá? E ao lado a gente tem alguns números. A gente não pode ler esses números de maneira direta, como por exemplo, a gente dizer que esse resistor é de 382 ohms. Não. A última casa, pessoal, sempre é o nosso multiplicador. Vai ser o nosso número de zeros. Se aqui a gente tem o número 382, significa que esse resistor é de 3, 8 e 2 zeros. Automaticamente nós temos um resistor de 3.800 ohms, ou mais usualmente 3.8K, beleza? Voltando aqui para o nosso circuito de pull-down. Lembra que esse sinal de pull-up ou pull-down, ele sempre está falando sobre o nível lógico de um status que vai estar chegando na minha entrada. Vamos supor que na minha entrada, pessoal, que realmente é o que acontece, seja um CI, né? Um microcontrolador, tá? E aqui é que eu quero saber o status dessa entrada. Se ela vai estar me retornando nível lógico alto, né? Vocês vão ver isso aqui com mais detalhes no nosso curso, onde eles estão se referenciando a nível lógico alto, que é representado pela letra 1, ou nível lógico baixo, representado por 0 volts, tá? Como nós estamos falando aqui de um pull-down, o que é que está acontecendo aqui nesse circuito? No nosso circuito de pull-down, ele vai estar sempre recebendo o referencial 0, de descida, de down. Percebam aqui, ó, essa aqui é a nossa entrada, o nosso referencial, e ela sempre está recebendo informação, ó, diretamente do meu ground, diretamente do meu 0 volts, do meu referencial, tá? Quando eu pressiono esse botão, é que vai vir uma carga, um valor de tensão, ó, que vai estar vindo, esse botão vai estar fechado, tá? Então, vai estar deixando a corrente passar, e o status que antes era de pull down, agora ele está recebendo 5 volts. Normalmente, ele sempre está recebendo 0 volts, porém, quando eu pressiono o meu botão, ele vai estar elevando o nível lógico e vai estar mudando o status da entrada dessa porta, que antes era sempre 0, e foi pressionado o botão e vai ser acionado um circuito mais à frente, ou seja, alterou-se o status. Quando a gente faz o chaveamento do botão das nossas lâmpadas, né, quando a gente altera o status, a lâmpada acende. Quando a gente retorna esse status, a lâmpada volta a se apagar. Aqui é um pouquinho parecido com isso, pessoal, tá bom? Então, quando a gente estiver falando de pull-down, ou seja, é um circuito em que ele tem seu referencial sempre em 0. E quando a gente faz o fechamento desse circuito para que ele receba os 5 volts, ele vai estar alterando esse status. Beleza? Vamos estar vendo agora, pessoal, como funciona o nosso circuito de pull-up. Tá
tá bom? Vamos lá. Nosso circuito de pull-up agora, tá bom? Aqui também a gente faz a utilização dos mesmos componentes. Quais são esses componentes que a gente está fazendo a utilização aqui? É de um resistor, né? Essa aqui é a simbologia dele, como eu acabei de falar para vocês. Nós estamos falando sobre a simbologia dele em esquemáticos. E quando ele vem em formato de ondinha assim, nós estamos falando sobre o padrão o quê? Norte-americano, United States, né? Beleza? Esse é o largamente utilizado, tá bom? É porque esse simulador que foi utilizado aqui para fazer o desenho desse circuito, eu até sei qual é esse simulador. Ele é um simulador já meio antigo, que utiliza padrões um pouco mais atrasados, tá? Mas o importante é a gente entender como funciona. Vamos lá. Perceba aqui ó, que nesse circuito aqui eu já tenho um formatozinho, o desenho do microcontrolador, né? U, né? Que é o nosso micro, e C de controlador, o nosso microcontrolador. E qual status que vai estar chegando agora aqui na minha entrada, na minha GPIO, na minha porta de entrada de comunicação? Qual é o status que vai estar chegando nessa entrada desse meu microcontrolador, pessoal? Aqui, percebam que a gente tem a nossa linha de VCC e esse microcontrolador, agora falando sobre pull-up, ele sempre está recebendo nível lógico alto. Ele vai estar sempre recebendo o nível lógico 1. A gente representa o nível lógico alto, pessoal, tensão alta, tensão diferente de 5 volts, a gente representa por 1, tá? Sempre que eu mostrar a vocês 1, eu estou falando de nível lógico alto, ok? Ou seja, esse circuito sempre está recebendo, ó, ele sempre em série, ele sempre vai ter um resistor, né? Que é para que essa minha tensão não entre direto para o meu microcontrolador, a minha porta de status de entrada. Ela sempre vai ter que ter uma carga, sempre vai ter que ter o meu resistor, tá? Ou seja, ela sempre vai estar recebendo aqui o meu VCC, ou o meu 5 volts, certo? E quando eu quero alterar esse status, esse circuito aqui, ó, ele é sempre de pull-up. Ele está sempre recebendo 5 volts. Porém, quando eu quero alterar o status dessa entrada, quando eu quero modificar o nível lógico dessa minha entrada, pessoal, eu altero para onde? Para 0, certo? Se ela está recebendo sempre 1, normalmente utilizado, se eu quiser alterar o valor dessa entrada, eu quero fazer uma descida nesse valor de descida de tensão, eu vou estar fechando aqui ó, o meu botão, certo? Quando eu fechar esse botão, o que é que vai acontecer? Vai haver uma drenagem agora ó, do meu VCC, ele não vai mais entrar dentro do meu microcontrolador. Ele vai ser drenado para o meu ground, para o meu terra. Ele está vindo agora por esse lado esquerdo, certo? E vai estar indo para o meu GND. Ou seja, o meu microcontrolador, que antes estava recebendo sempre 5 volts, estava sempre em nível lógico alto, quando eu apertei o botão para fazer uma nova configuração, uma alteração de parâmetros, uma alteração de status, para fazer a ativação de algo, certo? Vou fazer a ativação de um circuito e eu preciso que o meu microcontrolador entenda que eu estou pressionando esse botão. Não tem como eu falar, ei microcontrolador, acabei de apertar um botão, faça isso agora. Não. Nossos microcontroladores só trabalham com corrente, com tensão, com níveis lógicos altos e nível lógico 0, com 1 e 0, pessoal. Então, se ele está recebendo sempre 5 volts e agora eu apertei o botão, o nível lógico desceu, alterou-se o status daquela porta, certo? Isso é exatamente o nosso pull-up. Quando eu faço o aterramento fechando a chavinha ali com o botão, o status da minha entrada vai se alterar e agora vai ser 0. Ou seja, nosso circuito de pull-up sempre estava recebendo 5 volts. Quando eu fechei a chave, o nível de tensão nessa minha porta de entrada vai ser mais próximo de 0, porque ela não vai estar mais recebendo. Ao invés daquele meu 5 volts, agora aqui, ó, está drenando para o meu microcontrolador, agora ele está drenando para o meu 0, para o meu ground, para o meu referencial. E o meu microcontrolador, que antes estava recebendo sempre essa tensão, não está mais. Ele não está mais recebendo esses 5 volts, agora ele está recebendo 0 volts. Beleza, galerinha? E é isso. Essa foi a nossa aula sobre pull-up e pull-down. Estou esperando vocês para a próxima turma de manutenção em smartphone básica, galerinha. E é isso. Valeu!